Olá, eu sou a professora Rejane Correia Mello e nós vamos fazer breves e longas reflexões na disciplina didática do ensino superior. Como o próprio nome diz, nós entraremos no terreno do ministrar aulas e outros pontos que se referem a este contexto. Para dar o pontapé inicial, eu gostaria de citar umas palavras de Piaget, que diz que professor não é aquele que ensina, mas sim o que desperta no aluno a vontade de aprender. Em todo este contexto, nós iniciaremos a nossa área de conhecimento deste momento, mostrando que a disciplina foi dividida em 6 itens muito importantes para que possamos didatizar todo o conteúdo e que cada um de vocês possa entender com muita maestria todo este contexto. Todo ele foi colocado numa pressuposição de mais à frente vocês tirarem dúvidas, conversarem comigo, complementarem e assim por diante. Estou aberta a toda e qualquer comunicação e explicação que possa favorecer todo este processo. Então, veja bem, o que é docência do ensino superior? Nós podíamos, a priori, colocar que ela está atrelada ao ensino na pós-graduação, ao ensino em faculdade. Obviamente, segue aquele contexto da pós-graduação lato sensu e stricto sensu. A pós-graduação lato sensu é a especialização. A stricto sensu é mestrado e doutorado. Na verdade, todo este contexto está pautado em diretrizes, conceitos e a praticidade que envolve o aprendizado e a organização do trabalho pedagógico. Outro contexto importante é que, para ser um professor de curso superior, várias questões devem ser abordadas e requer toda uma preparação, desde o domínio das habilidades e competências específicas da área ou disciplina que você irá lecionar, como também uma sintonia com este mundo moderno e as inovações tecnológicas que aparecem a cada momento, modernizando os saberes, a forma de ver o mundo e a forma de aprendizagem diferenciada. É claro que para iniciar tudo isso, nós precisamos questionar algumas coisas. Eu começaria perguntando se ser professor no século XXI é diferente de ser professor do século XX? Reflita. Reflexão 2. Quais as competências dos professores para a escola do futuro? Reflexão 3. O que um professor precisa saber para ensinar? Diante disso, eu posso adiantar que o professor conteudista, ele tem um arcabouço de ideias que pode distorcer a ideia que se tem ou não de um bom docente. Mas, para se dar aula, tem que dominar o conteúdo, além do que ter as questões que se ligam à didática, que é a disciplina que estamos estudando. A priori, eu queria deixar um pouco da história da didática de forma mas muito breve mesmo. O pai da didática é Comênios e a didática a gente poderia resumir como a arte de ensinar. Na verdade, cada professor tem sua forma peculiar, única, de ensinar, de passar os conteúdos, de conduzir o processo de ensino-aprendizagem. O que estaremos colocando neste contexto são diretrizes, conceitos e outras teorias que possam nos fazer a pensar, a refletir e nos levar a ver qual a melhor se adapta à classe, por quê, a turma, etc. Por quê? Porque cada pessoa tem sua forma peculiar de aprendizagem. Assim, é necessário que saibamos sobre a aula universitária. Essa aula universitária, ela é mais específica porque parte-se do pressuposto que ali tem jovens e adultos
que já passaram por outras modalidades de ensino. E elas abordam vários temas, várias disciplinas, várias ciências, mas numa questão de aula universitária e seus processos didáticos e seus elementos, vemos que existe aí uma diferença que está na diplomação, nas diferentes áreas de conhecimento e tornar estas pessoas aptas para o desenvolvimento da sociedade. Que as outras também estão, mas o foco na aula universitária ele é mais direcionado para uma preparação maior. Além disso, quais os elementos que o processo de aula universitária, na questão didática, pode atribuir? Na verdade, a construção da identidade docente. Cada um de nós, professores, e vocês que podem até já serem professores, já tem uma identidade de construção do conhecimento e vão adquirindo experiência. Por quê? Porque se constrói um futuro profissional através dos saberes, dos diversos saberes nas áreas de conhecimento. Isso é a identidade do professor, os saberes. O professor universitário, mais do que outro, ele necessita de uma constante atualização e, claro, o aumento de habilidades numa sociedade que continua em permanente mudança. Dessa forma, é necessário que tenhamos uma ideia naquela primeira pergunta que foi feita anteriormente. Lá eu perguntei se o professor do século XXI é igual ao professor do século XX. Hoje, para ser professor, necessitamos de muitas outras habilidades que antes não eram tão necessárias ou quase não eram. Na verdade, o professor de hoje ele precisa ter uma visão de mundo, ou seja, uma cosmovisão muito definida. Além disso, ele precisa conhecer as características do tempo histórico da sociedade e o que é que os alunos estão vivendo e saber o que pretende formar. Na verdade, o ensino universitário ele está pautado numa tríade conceitual: ensino, pesquisa e extensão. E é claro que a pesquisa deve fazer parte nos anos iniciais, mas prioritariamente a faculdade, o ensino universitário, o ensino superior, ele precisa desse contexto de pesquisa. Por quê? Porque ele precisa se aprimorar nisso aí. Na aula universitária, o professor ele deve ter uma postura adequada, porque o domínio dos conteúdos específicos são primordiais. E este professor, ele precisa ter uma didática e uma competência técnica para passar todos esses contextos para o aluno. Além do que, existem elementos estruturantes do processo de ensino-aprendizagem que são imprescindíveis para que todo o processo transcorra de forma correta e que proporcione a finalização da aprendizagem eficiente. Dentre todos eles, nós vamos abordar alguns que fazem parte desse contexto da didática do ensino superior, e estes são pautados no planejamento, plano de ensino, plano de aula e outros itens. Para começar, vamos falar do planejamento. O planejamento é considerado um processo didático e ele envolve vários níveis de ensino, ou seja, não é só no ensino superior que se faz planejamento, mas no ensino superior que ele deve ser bem refletido também, até porque ele tem dois níveis, ele tem o nível macro e o nível micro. Como seria o planejamento de ensino no nível macro? Ele tem uma realidade institucional de uma universidade. Ou seja, obviamente, os conteúdos, os objetivos e outros itens, eles não são iguais às outras modalidades de ensino, embora possam coincidir em alguns verbos, etc. e tal.
alguns assuntos, mas a profundidade é bem maior. Além disso, o que é que podemos ver? Que o envolvimento de um aluno jovem e de um aluno adulto no ensino é diferente, por exemplo, de um ensino-aprendizagem de uma criança. Além do que, no nível micro, podemos direcionar todo este contexto para os planos de ensino das disciplinas que os próprios alunos cursam. Assim, deve ser um momento de quê? De avaliação. A questão do planejamento, do plano de aula, como já foi dito antes, é essencial para a reflexão do professor, para o planejamento e para uma avaliação. Até que ponto aquilo que está escrito ali no papel realmente poderá dar conta, ou em parte ou no todo, de uma aprendizagem eficiente. Por isso, é necessário que se tenha bastante cuidado, que se faça várias pesquisas para poder dar conta de um planejamento, um plano de aula eficiente, que vai poder ser refeito, complementado, mas que precisa ser visto com minúcias, com detalhes. Tem que se observar bem a sala de aula, o nível dos estudantes, a idade e assim por diante. Esse é o principal contexto inicial para que se tenha uma ideia macro de como se dá a questão da didática no ensino superior. Lembrando que, historicamente, a didática ela se divide na tradicional e na moderna, e didática significa a arte de ensinar. Quem é o pai da didática? Comênios. Então, podemos refletir sobre tudo isso e, neste contexto, melhorar a nossa prática nas possibilidades do ensinar, do aprender e do refletir. Muito obrigada.